Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz, e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 31 de agosto, a lição 10, ela tem como título Uma só carne, o modelo para o casamento. A lição de hoje ela está baseada no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 31, e também Gênesis, capítulo 2, versículo 24. E na lição de hoje, o apóstolo Paulo, ele se utiliza de uma declaração de que o marido e a mulher são uma carne só, que ele utiliza de uma passagem bíblica, e ele dá esse conselho que está lá em Gênesis, do capítulo 2, versículos 15 a 25. E Paulo, ao dar essa mensagem aos maridos e esposas lá de Éfeso, ele mostra a força, poderosa matrimonial, que é a união que fazem duas pessoas, duas vidas se tornarem uma só carne, considerando que Deus disse lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24, esta passagem. E muitos acham que esse significado ele é sexual, que na realidade ele é muito mais profundo do que isto, onde o casal tem que viver a maneira que agrade a Deus, e é muito mais do que fazer o outro feliz, e sim viver como mostra a palavra de Deus, né? E o casamento ele é destinado a ser um relacionamento de uma só carne, com uma unidade sexual espelhada na unidade emocional e espiritual, sendo que a unidade emocional e espiritual trazem significado para o relacionamento sexual. E a lição de hoje, ela menciona assim, pontos assim, importantes, relacionados a esse assunto. E um ponto importante para entender o conselho do apóstolo Paulo, referente ao casamento, nós devemos considerar o que ele diz em lá, o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, e que Paulo aplica aqui em Efésios 5,31, que diz... Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando na Bíblia diz sobre a união entre um homem e uma mulher, e ela menciona que deve ser uma só carne, aqui não se trata apenas do intercurso sexual, mas também da união completa, entre indivíduos, macho e fêmea. E Deus diz que o nosso corpo é inteiro e não se divide em pedaços. E não há mais duas entidades, homem e mulher, mas agora há apenas uma entidade, um casal. E em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo destaca que quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E é a partir desse princípio que há o pressuposto de Paulo, que é muito evidente que a intimidade conjugal também aponta para uma comunhão de caráter espiritual. E o casamento é uma aliança que reforça a inviabilidade do jugo desigual, que é mencionada lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Implicando o princípio bíblico que se dá ainda no namoro para quem busca um pretendente, quando o cristão assim, não deve se apoiar numa única e exclusivamente atração física pelo sexo, mas também uma atração através da vida espiritual, que fala lá em Provérbios 31:30, e para serem uma só carne. O casal, para ser verdadeiramente uma só carne,
tem que haver a unidade espiritual, intelectual e às vezes até financeira. E se nós olharmos o funcionamento do corpo humano, que uma das partes cuida das outras partes, né? Como é o caso do estômago, né? Que ele digere comida para facilitar e nutrir outras partes do corpo. E o cérebro, ele decide e dirige tudo isso em um só corpo. Por isso que o apóstolo Paulo, enquanto ele meditava em tudo que Deus criou, ele considerou a tremenda necessidade das congregações e a saúde, relacionamentos contidos nelas, e dá esta mensagem em Efésios 5,31 da importância do casal ser uma só carne. E o apóstolo em Gênesis capítulo 2, 24, ele menciona e observa que esta mensagem ecoava através do tempo pela importância. E ali havia um plano divino em que o casamento deve ser um relacionamento de uma só carne, com unidade sexual somente entre um homem e uma mulher, e isto revela o quanto a ideia de que uma união sexual ela é lícita. Em nosso mundo pós-queda, a explosão assim desenfreada do relacionamento sexual entre um homem e uma mulher revelam o quanto a ideia de que a união sexual representa a subjugação da mulher, e esta profundamente enraizada nas culturas modernas que nós podemos ver hoje. Totalmente ao contrário do mundo, o plano de Deus para o casamento é destinado a ser um relacionamento de uma só carne, somente entre um homem e uma mulher, com unidade sexual espelhada na unidade emocional e espiritual, melhorando o relacionamento sexual com respeito para ambos. O apóstolo em Efésios 5, ele argumentou que o relacionamento sexual que está refletido no livro de Gênesis capítulo 2 não é de subjugação, opressão ou imposição, e sim da união onde não existe domínio em nenhum dos lados. Tanto é que Deus determinou a serem uma só carne. E esta união transcende muito mais do que somente físico, onde a prioridade maior de fazer um núcleo de família, onde ambos tornam uma nova unidade. O casamento ele é um contrato firmado até a morte, onde fazem uma aliança, onde essa relação reflete Jesus e a igreja, onde ambos devem se esforçar com o maior sacrifício de respeito, de entrega, para se manter unidos, firmado, né, diante de Deus, uma aliança sagrada, um espelho que reflete, né, o coração divino, e assim o casal deve se amar, tornando-se uma só carne e respeitando um ao outro. Por melhor que seja no casamento, vivendo juntos, assim como uma só carne, se preocupando um com o outro, Deus tem um propósito muito importante nessa união. Assim como nós servimos a Cristo com suas vidas antes do casamento, cada pessoa agora deve servir a Cristo juntos, como uma unidade, e criar seus filhos para respeitarem a Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 29 a 34. Todos devem sentir a alegria de que o Espírito do Senhor proporciona à família. Quando o casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Deus como uma união vitalícia entre um homem e uma mulher. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a ter mais entendimento ao manusear essas Escrituras e entender esse verdadeiro modelo para o casamento, onde o homem e a mulher devem ser somente
uma só carne. Um conselho importante para que nós possamos ser felizes. E isto é o próprio Deus que aprovou isto. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais morte, não há mais aflições, não há mais brigas. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.